de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, e eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, e eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, e eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará.
livro de Ruth, o capítulo 1, são 4 capítulos, mas estaremos lendo o capítulo 1 até o verso 1 até o verso 22. Estarei lendo na NAA, e o tema de hoje é do luto à esperança. É um capítulo muito lindo, do luto à esperança, e sobre a série Cura Emocional. E a partir de setembro nós vamos trabalhar um pouquinho com a série Balanço Espiritual. Deus colocou esse tema no meu coração, estamos chegando no final do ano, então vamos fazer um balanço espiritual, como está a nossa vida. Mas hoje estaremos encerrando Cura Emocional. Então, livro de Ruth, do verso 1 até o verso 22. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Verso 7. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Verso 17. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali,
toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém? O livro de Rute é maravilhoso. O livro de Rute, quando você lê todo ele, você fica maravilhado. É uma pérola do poder de Deus. E o livro de Rute é pequeno, 85 versículos. Apenas 85 versículos, apenas 4 capítulos, mas profundamente poderoso para a nossa vida. E talvez alguém entrou aqui nesta noite pensando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu dessa mulher que perdeu um marido, 2 filhos? Voltou com a mão na frente e outra atrás e a nora do lado? Isso porque a nora não quis voltar. É uma narrativa de amor. É uma narrativa de lealdade. É uma narrativa de providência divina. É uma narrativa de restauração emocional. Essa mulher estava completamente com o seu emocional abalado. E no pano de fundo de tudo isso está o luto. O choro dessa mulher pelo luto, a dor da perda, a crise de identidade, a solidão. Se não fosse Rute, o que seria dessa mulher? Mas também encontramos aqui cura. Encontramos restauração, encontramos fé. O mover silencioso de Deus nos bastidores. E na verdade Deus, ele nunca fica em silêncio. Nós que achamos que Deus está em silêncio. Mas Deus, ele nunca fica em silêncio. Charles Spurgeon, comentando o livro de Rute, ele diz assim: o livro de Rute é como uma pérola escondida entre as páginas do Antigo Testamento. Um lembrete de que, mesmo nos dias comuns, Deus está escrevendo grandes histórias. Aleluia. E esse período de Juízes começou logo depois de Josué, a morte de Josué. Lembra que Josué, sucessor de Moisés, começou a conquistar muitas terras. E logo Josué morre e o povo fica sem um líder da altura de Moisés, da altura de Josué. E ali o povo começa a oscilar. Uma hora estava bem, outra hora estava na idolatria. Uma hora estava bem, outra hora estava na idolatria. E aqui se encontra praticamente o período de Juízes, 350 anos. Começou, depois da morte de Josué e terminou com a coroação de Saul, o rei Saul. Então o Juízes começa no final de Josué, vai até a morte ou até a coroação de Saul. Então era um período difícil. Era um período onde as pessoas faziam o que achavam melhor. Era um período onde as pessoas estavam rodeadas de outros deuses, até de Baal. E aqui o primeiro tópico que eu queria destacar com vocês é quando tudo desmorona. Quando tudo desmorona em nossa vida. Interessante que quando você lê o livro, você vê Elimeleque e a sua família tinha terras, tinha posses. É uma família que era bem sucedida. Presta atenção de novo o verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Só que parece irônico. Parece que Elimeleque não entendeu isso. Porque ele toma uma decisão que aparentemente não considera a soberania de Deus, fugindo da terra prometida por causa da fome. Então ele foge de Belém, que se diz Belém é como se fosse a terra do alimento, a terra do sustento. E ali
começa a ter miséria, passar por momentos difíceis. E aqui Elimeleque, ele foge para Moabe. E por que foi uma decisão imprudente? Nós vemos que Abraão também teve um momento de fome na vida de Abraão, que Abraão foge para o Egito. E ali ele quase perde o seu casamento. Eu queria dizer aqui para os irmãos que muitos emocionais estão abalados. Muitas famílias estão quebradas muitas vezes por decisões erradas. E Elimeleque, né, ele vai até Moabe. E Moabe era território inimigo. Não era território de Deus. Então os moabitas tinham origem no relacionamento incestuoso de Ló. Lembra quando Ló, ele vai para uma montanha com as suas filhas, né? A mulher dele olha para trás, se transforma numa estátua de sal. E ali as filhas de Ló têm relação com o próprio pai. E ali nasce os moabitas. Os moabitas, você vai ler lá em Gênesis capítulo 19, verso 36 e 38. Moabe e Ben-Ami, né? São pai dos amonitas e os pais dos moabitas. E tinham sido inimigos constantes do povo de Israel. E Deus havia proibido sua entrada na congregação do povo. Está lá em Deuteronômio 23, 3. Não entra, não se mistura com esse povo. Esse povo é idólatra. Então nós entendemos, queridos, que nos momentos de aflição, nos momentos que nós precisamos como pai, mãe, como chefe de família, precisamos tomar decisões. No momento quando falta pão, muitas vezes, no momento mais difícil da nossa vida, que nós possamos tomar as decisões certas. E Elimeleque, ele vai em direção à morte, porque tudo deu errado na vida desse homem. Nós não temos aqui o detalhe, mas sabemos que os moabitas tinham sido inimigo constante de Israel. E ir para lá significava buscar refúgio fora da aliança de Deus. E fica aqui para nós nessa noite esse aprendizado. Não busque aliança fora da presença de Deus. Nós não podemos sair desse território. E essa fuga foi sem direção divina. Nós não vemos aqui que Deus disse para Elimeleque, vai para a terra de Moabe, não. Mas ele toma essa atitude. A fome na terra era muitas vezes resultado de disciplina. Resultado de disciplina de Deus. Ver em Deuteronômio 28, nós vemos que ali a bênção decorrente é a obediência. E muitas vezes a fome, a seca, atacava o povo de Israel justamente por falta de disciplina, por falta de obediência. Então, em vez de buscar o arrependimento, em vez de buscar a direção de Deus, Elimeleque simplesmente sai tentando resolver os problemas com recursos humanos. E eu fiquei olhando, meu Deus do céu, arrasou com a sua família. Ele não agiu com fé. Ele agiu com recursos humanos. A fé não foge do problema. Ela enfrenta com confiança em Deus. E Elimeleque trocou a terra da promessa pela terra do compromisso. E aí eu pergunto essa lição para nós. Quantas vezes diante da crise, quantas vezes diante de momentos tão difíceis, tomamos decisões precipitadas, buscando Moabes, buscando atalhos fora da vontade de Deus. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, uma atitude. Quando o medo domina, aí já não existe mais fé. Corremos risco de sair do centro da vontade de Deus. E essa família sai do centro da vontade de Deus, de Belém para Moabe. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim, ou fim deles, são os caminhos da morte. Quantas pessoas correram para a morte? A distância não era tão longe. A distância era 80 a 100 quilômetros. Em pouco tempo ele estaria lá. A distância entre Belém, né, até a região de Moabe, atual Jordânia, do outro lado do Rio Jordão, lá perto do Mar Morto. Então varia de 80 a 100 quilômetros. Mas apesar de não parecer muito longe, apesar de não haver muita distância, mas havia uma distância cultural, havia uma distância espiritual imensa, que nós precisamos tomar cuidado. Moabe
não apenas era território estrangeiro, mas inimigo espiritualmente distante de Deus. Então, queridos, fica essa primeira lição de um pai de família que leva a Noemi, leva os seus 2 filhos para um território de idolatria. Isso reforça a imprudência de Elimeleque. E ele deixou a casa do pão, que é o significado de Belém, para buscar sobrevivência em uma terra de idolatria. Mas também a dor da alma. Agora nós entramos aqui no texto, onde essa judia idosa, chamada Noemi, que diz lá no verso 20 e 21 do capítulo 1, porém ela lhe dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me deu grande amargura. O nome Noemi significa agradável. E eu acho que era mesmo. Porque para 2 noras querer acompanhar Noemi, é porque era uma mulher agradável. É ou não é? Quem tem coragem de acompanhar a sogra 80, 100 quilômetros voltar para sua terra? Erga a mão. Não erga a mão, vai dar briga aqui. Noemi era agradável demais, gente. As 2 noras queriam ir. Ela meio que convenceu a Orfa a voltar. Orfa era o nome da outra, né, da outra nora. Mas Ruth foi com ela. E com certeza, volte para os seus deuses. Volte para vocês casarem de novo. Vocês estão viúvos. Eu perdi 2 filhos, perdi marido nessa terra. A minha vida está acabada, a minha vida está amargurada. Mas Ruth insistiu com ela. Então nós vemos aqui que o nome dela significa agradável. Mas ela pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. Essa mulher estava amargurada de alma. Ela perdeu marido, filho. Suas emoções estão à flor da pele. E o luto está gritando. O luto está gritando. Ela está ferida. A sua identidade está sendo moldada pela dor. E era comum a cultura hebraica mudar os nomes. Assim como Abrão para Abraão. Mas ela muda o seu nome não para melhor. Ela não muda o seu nome porque ela foi transformada por Deus. Mas ela muda o seu nome de amarga, de agradável para amarga. No momento da dor. No momento mais difícil da sua vida. Quantas vezes deixamos nossa dor definir quem nós somos? Você que está enfrentando dor, talvez a dor do luto, talvez a dor difícil da sua vida, no casamento, finanças. Não deixe que a dor defina quem você é. Muitas vezes deixamos a nossa dor definir quem somos, os traumas da vida, as perdas da vida, decepções da vida, mas Deus não muda seu propósito, mesmo quando mudamos o nosso nome. Interessante que Deus tem um propósito na vida de Noemi. E o propósito de Deus não muda, ela muda o nome para amarga, ela diz que está tudo perdido, ela perde bens materiais, mas Deus estava olhando para essa mulher. Deus estava acompanhando essa mulher. E você acha que Deus não está acompanhando eu e você? Cada um de nós aqui? Em João 11:35 diz que Jesus chorou com a morte de Lázaro. É o Deus que sente a nossa dor. Jesus entende a dor. Jesus entende a perda. Ele não ignora nossas lágrimas. Ele logo a ressuscitar Lázaro. Jesus não precisava chorar, mas ele chora. E cura emocional começa com reconhecer o luto, mas também levar esse luto até Cristo. Aleluia. Então aqui nós vemos uma mulher amarga. Mas em segundo lugar, escolhas que curam. Nós vemos uma mulher Ruth. Ela poderia voltar para sua terra. Ela poderia casar-se de novo, mas ela gruda naquela mulher. E eu não sei o que ela viu em Ruth. Além de ser agradável, ela diz, o meu Deus, seu Deus será o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir também. Onde você morrer, eu vou morrer também. Nós vamos ficar juntas até a morte. Diz o verso 16, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ruth escolhe caminhar com Noemi. Uma decisão de fé. Uma decisão de empatia pela sogra. Uma decisão de amor. Ela renuncia ao seu passado. O seu passado moabita, ela renuncia toda a idolatria de Moabe e caminha rumo ao desconhecido. Conhecia talvez uns 10 anos, como nós lemos aqui, mas ela segue a sogra de volta para Belém. Ruth, ao seguir Noemi, ela enfrenta preconceitos.
ela enfrenta riscos sociais. Se você continuar lendo, você vai ver que Boaz, que depois se casa com ela, você vai ver que Boaz, ele pede para que ela pudesse apanhar as espigas no território dele, acompanhando as servas dele. Por quê? Porque uma estrangeira, ainda mais moabita, era grande risco de estupro, grande risco de tantas coisas, de ser abusada, discriminada. Mas ela corre esse risco, mesmo sendo estrangeira, mesmo vindo de uma terra inimiga. E sabe, queridos, a cura emocional exige decisões. Talvez você fique se perguntando: pastor, eu já passei em tantos psicólogos, já passei em psiquiatra, ainda estou na faixa preta, não do karatê, mas do remedinho. O que está faltando? Aí eu fico pensando: decisões. Essa mulher estava arrebentada, ela perde o marido, sem filhos. Ela vai com a sogra arrebentado também. Aqui nós estamos vendo duas mulheres lascadas, arrebentadas emocionalmente, amarguradas de espírito, e elas se abraçam. E Ruth decide fazer decisões na sua vida, e decisões firmes. Ruth não esperou sentir algo novo, mas ela escolheu agir. E às vezes a fé é um passo antes do sentimento mudar. Às vezes a gente fica, sabe, ali debaixo do cobertor ali, com aquela depressão, amargurado, reclamando da vida. Olha o que aconteceu, olha isso. Não, a vida segue. E essa mulher segue. Levanta a cabeça, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus está preparando para nós lá em Belém, mas eu sei que Deus pode mudar, Deus pode fazer algo em nossa vida, aleluia. Toma decisões. Decisões de voltar para Belém. Decisões de deixar os ídolos. Decisões de voltar para a casa do pão. E quando eu falo a casa do pão, eu lembro do filho pródigo. Quando o filho volta para a casa do pai, a primeira coisa que ele lembra: na casa do pai tem pão. E o pai logo mata um bezerro cevado, dá uma festa para o filho pródigo, aquele filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E na casa do pai há pão com fartura, e a casa do pai é o nosso Deus, é esta casa, é esta família, é a palavra de Deus. Toma decisão, porque psicólogo nenhum pode fazer isso por você. Eu sou muito a favor do tratamento. Quebrou o braço, tem que engessar. Mas nós precisamos também nos apegar em Deus. Decisões. Para que nós possamos seguir em frente. Deus tem algo ainda em nossa vida. A gente olha para essas duas mulheres, você não vê destino. Mas Deus tinha propósito. Em Lucas capítulo 9, verso 62, o próprio Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Tem que lançar mão ao arado e não olhar para trás, igual a mulher de Ló. A mulher de Ló olha para trás, fica ali. As filhas de Ló se deitam com o próprio pai. Um pecado terrível. E nasce ali dois povos inimigos do povo de Deus. Olha que escolha. Ló resolve descer para Sodoma e Gomorra, para as campinas mais lindas. E Abraão disse: escolha, Ló. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, tu vai para a esquerda. Escolha onde você quiser. E Ló olha para Sodoma e Gomorra e enche os olhos. E a família de Ló foi destruída. E virou uma pedra de sapato para o povo de Deus. E aqui nós vemos um descendente de Ló, onde Deus tem misericórdia. Ruth seguiu em frente. E isso aponta para a firmeza do discipulado. Órfã resolveu voltar. E não sabemos mais o que aconteceu com o órfão. Mas com Ruth nós sabemos o que aconteceu. Terceiro lugar, o inesperado de Deus. O inesperado de Deus acontece quando resolvemos depositar toda a nossa fé diante dele. Mesmo com o nosso coração amargurado, mesmo sem saber o que vai acontecer, mas deposite. Olha o que diz o capítulo 2, verso 3. E sucedeu que ela chegou ao campo e apanhava espigas após os cefeiros, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Gente, caiu em sorte do ponto de vista humano, sabe? Mas isso não foi sorte, mas do ponto de vista divino foi providência de Deus. Imagine duas mulheres desanimadas dentro da casa em Belém.
não tinha mais nada, o marido perdeu tudo, e Ruth levanta de manhã e diz para Noemi: eu vou trabalhar, eu vou catar umas espigas, o que sobrar, tiguerar, vamos tiguerar. E aí Noemi diz: vai. Por isso que eu digo, gente, mesmo que você não esteja em condições de trabalho, porque quando nós estamos amargurados de espírito, parece que nada rende. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, vai para o trabalho, sai da sua casa, alguém, Deus vai tomar providência para te ajudar, para te abençoar. Assim foi comigo. Quantas vezes eu não queria sair para o trabalho, quantas vezes as coisas dando errado, mas mesmo assim nós vamos. E Deus abre portas, Deus prepara pessoas. Sabe, às vezes a pessoa está ali na casa, depressivo, esperando uma empresa grande chamar, uma multinacional, e talvez o vizinho ali precisando de um ajudante na pintura, um rapazinho para mexer com calha, e talvez seu futuro esteja ali. Ou pelo menos para quebrar o galho. Ruth saiu. E sem querer não, Deus guiou os passos de Ruth, e ela caiu no campo de Boaz, e Boaz era um parente de Elimeleque, é um parente do esposo de Noemi. Era um resgatador, porque a família, quando ficava viúva, o que acontece? Um parente mais próximo poderia resgatar. E sem querer, não, Deus, né? Deus coloca ela na frente de Boaz. E ali ela conhece Boaz. E Boaz vê graça em Ruth. Eles se casam. Sabe, Deus é maravilhoso. Boaz era parente remidor, diz a palavra de Deus. E Deus estava orquestrando tudo, mesmo sem aparecer diretamente no texto. Na cultura hebraica, o parente remidor era um responsável legal por resgatar propriedades ou famílias em crise. Está lá em Levítico 25, como se fosse um padrinho. Já viu o padrinho de casamento? Gente, padrinho de casamento não é só para ajudar no dia, comer, beber, ir embora e acabou. Não. Padrinho de casamento, se o seu casamento está em crise, ligue para os padrinhos, são responsáveis por vocês. Sabia disso? Por isso que eu cajou. Temos 20 padrinhos de cada lado. Mas também faz 27 anos que nós não vê mais a metade deles. E nessa época, também era desse jeito. Precisava de alguém para resgatar essa família. E mesmo quando tudo parece aleatório, mesmo quando tudo parece ser sorte, Deus está guiando cada passo de Ruth. E às vezes a cura emocional vem por caminhos inesperados, aleluia. Caminho que você não percebe, mas a palavra de Deus hoje para nós: não importa como você está, continue marchando, aleluia. Moisés, por que parou? Porque tem o mar. O mar vermelho está à frente e Deus diz: marche. Continue marchando, continue caminhando, continue seguindo em frente, que eu estou contigo, aleluia. Não fique abatido, porque se você ficar abatida e ficar desesperançada, é o que o inimigo quer. E Satanás, diz a palavra de Deus, que está em nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. E Ruth falou: não, eu vou trabalhar. E deu certo, onde ela Boaz. Romanos 8, 28 diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E Deus cooperou para o bem de Ruth. Jesus é o nosso Redentor. É Ele que nos resgata. Assim como Boaz aparece no campo, Jesus entra na nossa dor. E Ele entra com um propósito para nos ensinar alguma coisa. Mas em quarto lugar, o fim é melhor do que o começo. Diz lá em Eclesiastes que o fim às vezes é melhor do que o começo. E tem coisas que nós não entendemos. E Deus nos leva por caminhos, sabe, inesperados. Caminho de dor, assim como foi José do Egito. Nós não entendemos, mas Deus entende. E o capítulo 4, verso 17 de Ruth diz assim: e lhe deram o nome de Obed. Olha o filho de Ruth com Boaz. Conhece Boaz no campo, né? E Boaz ainda diz para ela: minha filha, olha só, ela volta para casa, olha o que o texto diz. Ela volta para casa e leva muito alimento. Boaz, quem é aquela serva? Aquela serva é a nora de Noemi. Ela que veio ajudar Noemi, é companheirinha de Noemi. E Boaz falou: minha filha, obrigado por tudo que você está fazendo por Noemi, por acompanhá-la, não deixá-la sozinha. Come comigo aqui.
molha o pão no vinho, come comigo, e pode levar bastante espiga. E levou muitas espigas para casa. E Noemi diz assim: meu Deus, quanto alimento que você conseguiu hoje, glória a Deus. E aí, e quem fez isso? Boaz. Aí Noemi lembra: não, mas Boaz é um parente chegado, olha o que Deus fez. Então você volta lá amanhã, quando o Boaz estiver limpando a eira, fazendo o trabalho dele, que talvez seja tradição isso, você se arruma. E quando ele for dormir, você coloca um perfume, se arruma bem e deita aos pés de Boaz. Aí diz a palavra de Deus que Boaz arrumou tudo, tomou seu suco de uva, ficou meio alegrão com o suco de uva, tomou um vinho lá, deitou. E quando acordou, quem estava aos pés de Boaz? Ruth, toda arrumada, toda cheirosa, toda bonita. E Boaz falou, Boaz assustou: o que você está fazendo aqui, dormindo aqui? E Boaz entendeu: você quer que eu seja seu resgatador, né? Sim. Aí Boaz diz assim: eu não posso fazer isso, porque tem um parente mais próximo do que eu. Se esse parente negar, eu caso com você. Naquela noite não aconteceu nada. Ela voltou para casa. E Boaz vai até a porta da cidade. Encontra o fulano parente. E diz assim: olha, Noemi voltou de Moabe, perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos. Agora alguém precisa resgatar, casar com Ruth para dar sequência na geração de Noemi. E também as terras vai ficar para você, porque Noemi tinha terra, mas não sabia nem o que fazer com a terra. Não tinha condições de plantar, não tinha condições. Então você fica com tudo. Aí o rapaz falou: eu fico com tudo, pode deixar comigo. Daí ela falou: mas tem que casar com Ruth. Daí ele falou: ah não, casar com Ruth eu não vou. Porque aí Ruth vai participar da minha herança também, de outras partes, porque vai vir outras gerações. Pode ficar Ruth com você, pode você resgatá-la. E naquela época o resgate acontecia no mínimo 10 testemunhas, ancião da época. Eles tiravam a sandália, passavam a sandália um para o outro. Olha o chulézão, gente. Passava a sandália e aquela sandália ficava de testemunha para aquele momento. E Boaz se casa com Ruth e tem um filho chamado Obed. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus começa a transformar aquela casa. E tanto é que Boaz diz assim: minha filha, tem tantos outros homens, mais novos, pobres ou ricos, mas você me procura. E ele acha graça nessa moça. E sabe, gente, olha só a genealogia dessa menina. A genealogia: o filho de Ruth e de Boaz é Obed, e torna-se avô do rei Davi. Avô do rei Davi. Ou seja, Ruth, uma estrangeira viúva e pobre, entra na genealogia do Messias. Está lá em Mateus capítulo 1, verso 5. Né? E no final glorioso, Ruth era bisavó do rei Davi. E é por isso que eu ia ler o verso 17, né, do capítulo 4. Ele der o nome de Obed. Este é pai de Jessé e pai de Davi. Olha que Deus fez. Órfã, não sei quem é mais. Mas Ruth, por causa da sua bondade, por causa da sua empatia, de ter ido embora com a sogra, ela se transformou em bisavó do rei Davi. Então Obed, Ruth, Obed, Jessé, Davi, Ruth bisavó de Davi, conforme registrado lá em Ruth capítulo 21, 22, você vê a genealogia também, e Mateus 1, 5 e 6. Então, gente, essa conexão teologicamente significativa, porque mostra que uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, viúva, fez parte direta da linhagem do Messias, da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso aponta para a inclusão de todos os povos no plano da redenção de Deus. Até que o evangelho chegou até nós, porque chegou até uma moabita também. Então, Ruth é uma das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Ao lado dela vem Tamar, lembra de Tamar? Também que se deita com Judá, que era nora de Judá, também está lá no capítulo 38 de Gênesis, também é bem complicada essa história. Ela também vem de Raabe, que era mãe de Boaz, e Raabe foi tataravó de Jesus, de Davi, que vem da genealogia também de Jesus. E Raabe, gente, quem era Raabe? Uma prostituta em Jericó, que escondeu 2 espias de Israel. E olha que Deus faz: Raabe dá luz a Boaz,
E de Boaz casa com Ruth, e Ruth Obed, Obed é Jessé, e Jessé é Davi. Olha que linhagem maravilhosa. Olha como Deus trabalha, né? E lá você vai ver Batseba também, né? Que vem da linhagem de Salomão, e Maria. Todas vieram de contextos difíceis. Você não dava nada para essas mulheres. E aqui eu encerro dizendo: Deus é especialista em transformar histórias. Histórias muitas vezes quebradas, em testemunho glorioso. Seu fim pode ser melhor do que o começo, aleluia. E Deus agiu nessa família. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Queridos, o Evangelho nos mostra que nossa história não termina na dor. Não termina na dor. Deus está escrevendo algo eterno. Quando você lê Apocalipse, você fica com medo de tantas coisas que está acontecendo e daquelas que ainda irão acontecer. Nós ficamos com medo, mas por outro lado nós lembramos que nós não temos a marca da besta, mas temos o selo do Espírito Santo. E tudo não vai terminar com fogo, com dor para você, não. Inferno não, mas vai terminar com a vida eterna, aleluia. Estamos guardados, estamos selados por Deus. Eu sempre gosto de usar, né, a ilustração do GPS. Deus não precisa recalcular a rota. A gente pensa que se perdeu, mas Ele coloca você no caminho certo. Deus não se perde. O que está acontecendo na nossa vida tem a mão de Deus, por isso continue firme. Não volte para trás como órfão, mas continue amando, continue acompanhando. Então, queridos, o livro de Ruth nos mostra que a cura emocional vem com um tempo. Deus vai mostrando, Deus vai direcionando, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai colocando anjos, pessoas na sua frente, Deus vai mostrando, sabe, que nem tudo está perdido. Você que já não acredita mais em nada, você que talvez já está desiludida com essa vida, com tudo, não. Ainda há pessoas para te ajudar. Deus vai direcionar, por isso peça a Ele. Se coloque na presença dEle e Ele vai guiar você até um Boaz. Mas o nosso Boaz hoje é Jesus Cristo, aleluia. E através dEle vai direcionar por caminhos bons. Eu sempre, quando vou fazer uma viagem, eu peço para Deus guardar na ida, na estadia e na volta. E eu peço: Senhor, enquanto estamos viajando, que não encontramos ou não encontremos homens maus, pessoas más, mas que possamos encontrar os teus anjos, pessoas para nos ajudar. E mesmo quando a dor parece ser o fim da história, Deus está escrevendo um novo recomeço. Aleluia. Você possa ler na sua casa até o capítulo 4 de Ruth, é maravilhoso. E Deus termina com essa genealogia. Quem era Ruth? Bisavó do rei Davi. É assim que Deus faz. Que a sua geração, que a sua família possa ser transformada, que toda amargura, todo o passado fique para trás e que nós possamos ser regenerados, viver um bom presente para que nós possamos ter um bom futuro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus nesse momento, depois estaremos orando. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, da Tua soberania. E Pai, como foi dito, muitas vezes nós não entendemos os caminhos, não entendemos as circunstâncias, não entendemos o porquê acontece isso na nossa família, na nossa vida. São tantas perdas, tantas dores, tantas desilusões, mas nós nos colocamos diante da Tua palavra, Pai. E assim como o Senhor restaurou a vida de Noemi, assim como o Senhor restaurou a vida da Ruth, assim também faça em nossas vidas, Pai. Sabemos que a saudade do esposo, a saudade dos filhos, não desapareceu do seu coração, mas ela entendeu os propósitos. Ela entendeu que nesse mundo nós estamos de passagem e o Senhor não nos abandona, Pai. Nós lembramos da Tua palavra na Tua ascensão, quando o Senhor foi ao céu. O Senhor disse para os Seus discípulos, para os Seus apóstolos: eu vou, mas não lhe deixarei órfãos. E nós sabemos que o Senhor deixou o Espírito Santo a cada um de nós, meu Pai. Por isso, Senhor, dá força para a Tua igreja, Pai, para que nós possamos continuar caminhando, mesmo talvez chorando, mesmo nos momentos de oscilações, de amargura, mesmo que talvez alguém aqui com crise de identidade, Pai, querendo mudar talvez até o nome para a amargura, que o Senhor possa visitar esse coração. Não temos poder para fazer isso, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor é o nosso psicólogo, o Senhor é o nosso psiquiatra. Por isso, Senhor, cuida, Senhor, cura os emocionais aqui, meu Pai, para que cada um possa seguir o Teu propósito, não o nosso propósito, não o propósito particular de cada um, porque sabemos que o nosso coração pode nos enganar e nós podemos muitas vezes ir para os Moabes da vida, mas nós queremos continuar na terra de Belém, na terra do pão, porque aqui somos sustentados por Ti, Senhor, mesmo nos momentos de seca, mesmo nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis, assim como o Senhor ensinou o povo na época de Juízes, que os momentos difíceis era também um momento de disciplina, momento de voltar para Ti, momento de mostrar para os outros deusinhos que o Senhor é o Deus criador do céu e da terra, criador do trigo, criador de todo o alimento, Pai. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. Por isso, Pai, encerrando esta série, que o Senhor possa realmente curar cada vida aqui presente, Pai. Para que ao sair pelaquela porta, possamos estar curado para abraçar, curado para pregar a Tua palavra, curado, Senhor, para viver um novo momento da vida, assim como Noemi carregou o seu neto Obed, considerado o seu neto, cuidou dele, assim também como o Senhor cuidou das gerações dele, Pai. E de uma mulher estrangeira o Senhor transformou numa família com sangue real, aleluia. Obrigado, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor, porque o Senhor sondou o coração de Ruth, o Senhor sondou o coração de Noemi, o Senhor viu que naquele coração, além da amargura, mas tinha quebrantamento, tinha amor, tinha empatia, Pai, o cuidado uma da outra. Que assim seja, Senhor, que possamos cuidar um dos outros aqui, Pai. Que não venhamos abandonar uns aos outros num momento difícil, mas que possamos continuar orando um pelos outros, Pai. E sabemos e confiamos diante dessa palavra que o Senhor está traçando o melhor caminho para cada um de nós, Pai. E nós cremos que o Teu caminho é próspero. Nós cremos que o Teu caminho é alegria. Nós cremos que o Teu caminho é vida e vida em abundância, Pai. Assim seja com o Teu povo, Senhor, hoje e sempre. E assim seja também com aqueles enfermos. Colocamos as nossas
pessoas enfermas da nossa igreja nas tuas mãos. Nossa irmã Helena, Esther Molinari, nossa irmã Alice, Pai, já de idade avançada, mas que o Senhor possa estar visitando, Pai, o coraçãozinho delas, Senhor, trazendo paz também, fortalecendo a fé delas. Colocamos o Célio Trindade, que pede cura, família do Rodrigues, que está em luto, Pai. Colocamos essas vidas nas tuas mãos também, Pai. Trata, Senhor, esses corações, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, amém. Vão em paz, tem um chazinho lá no salão social, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão, Deus abençoe. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém.